Efésios capítulo 2, assim diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vocês vão ler comigo, irmãos, todos juntos, versículos 8 a 10. Leamos todos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos ao nosso Deus. Pai, glorifica o teu nome nesta noite. Glorifica o nome de teu Filho Jesus Cristo. E apresenta a tua noiva, ó Deus, para a tua glória. Glória do Pai, glória do Filho, glória do Espírito Santo. O teu doce e maravilhoso Evangelho. Não existe igreja sem o Evangelho. O Evangelho é o nosso maior tesouro. É a nossa maior bênção. É a nossa libertação, é a nossa maior alegria. Pai Santo, fala conosco nessa hora. Mostra-nos a tua bondade, o teu amor. Comove o nosso coração. Molda-nos à imagem do Cordeiro. Glorifica o teu nome, o nome dele. Usa o teu Espírito com poder. E faz com que a tua igreja saia daqui agradecida e disposta a viver para o Senhor durante todos os dias da sua peregrinação nesta terra. Esta é a nossa oração, este é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Fui cego, mas agora eu vejo, perdido, e ele me achou. Esse é o hino que eu mais gosto, amados irmãos. E me dá uma tristeza imensa dele não estar no nosso inário Novo Cântico. Mas ele estava no inário da Igreja Presbiteriana do Chile. E nós o cantávamos inúmeras vezes. Esse hino foi escrito pelo reverendo John Milton, que foi um jovem inglês que perdeu a sua mãe na infância.
e se tornou um homem mundano, devasso, entregue a toda sorte de pecados. Se tornou um mercador de escravos, e ele mesmo foi vendido como escravo durante um tempo. Mas ele comprava escravos na África para vender na Europa, na Inglaterra. E conta a história que um dia, depois de uma grande tempestade no mar, John Newton foi tomado de convicção por causa dos seus horríveis, feios e tristes pecados. E foi convertido a Cristo Jesus. E ele desejava muito ser pastor, mas foi sendo preterido. Até que aos 39 anos de idade ele foi ordenado ao sagrado ministério. E foi um pastor preciosíssimo na cidade de Londres. Para que vocês tenham ideia, ele foi pastor de William Wilberforce, que foi o grande deputado inglês que durante 2 décadas levava a proposta à Câmara dos Comuns e depois à Câmara dos Lordes de que deveria acontecer a libertação de escravos. E quando estava prestes a morrer, Wilberforce recebeu a notícia de que a Câmara Legislativa da Inglaterra havia decretado a libertação dos escravos no Reino Unido. Esse homem foi influenciado pelo reverendo John Newton. Certa vez eu ouvi um cantor americano falando que a letra dessa música pertence a John Newton. Mas quando você olha no título do hino, a música está escrito anônimo. A letra é de John Newton, belíssima letra. E o autor que cantava dizia que achava que provavelmente essa era uma melodia que John Newton tinha ouvido de algum escravo que vinha gemendo no fundo do navio, esperando na graça e na bondade de Deus, mesmo tendo sido levado cativo. E o cantor dizia que achava que essa melodia tinha ficado para sempre na mente de John Newton. Então você não sabe quem compôs a melodia. Anônimo. Nós vamos conhecer o anônimo no céu. Louvado seja Deus por isso. Mas essa canção maravilhosa nos conta como nós éramos pobres, cegos, miseráveis e nus. E o Senhor nos achou, nos amou, deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados e nos reconciliou com Deus Pai. Louvado seja Deus por sua grande graça e por tão maravilhosa salvação. Neste capítulo que vos li nessa noite está um dos versículos mais conhecidos das Escrituras, Efésios 2, 8 e 9. Você sabe de qual? Fale comigo, vamos lá. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esses versículos primeiros do capítulo 2 de Efésios nos falam da graça de Deus, do favor imerecido. Nós merecíamos a ira de Deus, mas Ele nos deu o seu amor, nos deu o seu perdão, nos deu a sua paz, nos deu a vida eterna. Se você está aqui e creu em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, é porque a graça de Deus te alcançou. E é por isso que nesses versículos de 1 a 10 o Senhor nos mostra aqui, nos apresenta algumas revelações da graça de Deus. Aqui o texto nos apresenta então algumas revelações da graça de Deus. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que a primeira revelação da graça de Deus é que a graça de Deus revela quem nós éramos. A graça de Deus revela quem nós éramos. Dizem o seguinte, os versículos de 1 a 4, que o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos. O texto diz que o homem que não tem Cristo no seu coração, amado amigo e irmão, é espiritualmente morto. Isso não significa que o homem comum não tenha capacidade de realizar coisas que são aparentemente boas diante dos nossos olhos. Mas isso significa que ele é totalmente incapaz de realizar qualquer coisa para a glória de Deus. Isso significa que ele é incapaz de conhecer a Deus por si mesmo e de manter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Porque Deus disse a Adão que quando ele comesse do fruto proibido, ele e toda a sua descendência morreriam espiritualmente.
E a palavra morte significa separação. Então Paulo diz que antes de Cristo nós éramos mortos. E se eu disser para o morto, morto anda, morto fala, morto come, morto conversa, você vai dizer, o pastor enlouqueceu, pode buscar uma camisa de força. A Bíblia diz que sem Cristo nós somos mortos espiritualmente. Nós somos incapazes de nos relacionarmos com Deus, de glorificarmos a Deus, de conhecermos a Deus, de experimentarmos qualquer bênção celestial em nossa vida. A primeira revelação da graça de Deus, ela nos revela quem éramos. Mas além de mortos, a Bíblia diz que nós éramos criminosos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos. Todo aquele que ofende ao ser mais santo, mais glorioso, incomparável, justo e bom, aquele Deus que é digno de ser louvado, e criou o ser humano para se relacionar com ele, priorizá-lo e glorificá-lo sobre todas as coisas. Todo aquele que o rejeita, que não faz caso dele, que não faz dele o seu primeiro amor e a sua primeira prioridade, comete crimes terríveis, espiritualmente falando. Diante de Deus, a pessoa que não tem Cristo é um criminoso, é um transgressor da lei. É alguém que desobedece a Deus deliberadamente. Quem você era antes de Cristo? Você era um morto, você era um bandido. Você fica aí criticando Susanne von Richthofen porque ela esteve envolvida no crime que matou seus pais. Pois bem, você matou a Deus inúmeras vezes no seu coração. Você é tão criminoso quanto ela. Mas o texto da palavra diz que nós, além de mortos em nossos delitos, nós também éramos pecadores. E a palavra pecador significa errar o alvo. O alvo é viver para a glória de Deus. É como se nós, amados amigos e irmãos, eu ouvi uma ilustração dessa, dizendo que era do Dr. Russell Shedd, nos posicionássemos do lado de cá como caçadores para matar um coelho, e do lado de lá houvesse outro caçador, e nós mirássemos e pá, e atirássemos juntos, e a bala pegasse na cabeça um do outro, e nós morrêssemos, e o coelho continuou vivo. Nós erramos o alvo. Nós não cumprimos o propósito da nossa vida. Nós não vivemos para a glória de Deus. Primeira revelação da graça de Deus, ela revela quem nós éramos. Nós éramos mortos, nós éramos criminosos, nós éramos pessoas que tropeçavam e erravam o alvo. E ao mostrar quem nós éramos, o texto nos mostra a turma com quem nós andávamos. Qual era a nossa turma? Já dizia minha avó no interior de Minas, com muita sabedoria, pastor Washington: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Diz o texto, irmãos, do versículo 3, versículo 2, que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós andávamos, amados irmãos, debaixo da influência deste mundo. E quando eu estudava esse texto hoje à tarde, irmãos, eu tive a terrível lembrança de quando eu estive longe de meu Senhor Jesus e literalmente andava atrás de um trio elétrico, saltando, cantando, pulando e pecando contra Deus, andando segundo o curso deste mundo terrível. Quem não tem Jesus é influenciado pelo espírito deste mundo. Anda debaixo da influência não só do jeitão de viver deste mundo, mas debaixo da influência do diabo. O texto diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ah, querido amigo e irmão, quem não tem Cristo, ainda que não saiba, está debaixo do domínio de Satanás. Quem não recebeu Cristo em seu coração, a Bíblia diz que é filho das trevas. Está debaixo da influência do diabo. Anda segundo o curso deste mundo. É por isso que nós recomendamos aos nossos jovens muitas vezes: se você é um crente, não case com um não crente, porque você é filho de Deus, está se casando com o filho do diabo, e isso não vai dar certo. É isso que o texto diz.
anda debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. E aí Paulo vai dizendo para nós no versículo 3, que nós andávamos outrora conforme essas pessoas. Mas além de andar debaixo da influência, andar sendo empurrado na micareta do carnaval desse mundo, pecando contra Deus em praça pública, sendo envergonhados. Além disso, amados amigos e irmãos, estarmos debaixo da influência do diabo e andar segundo o curso deste mundo, diz o texto que nós fazíamos a vontade da nossa carne pecaminosa. Diz o texto aqui, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Essa palavra usada para inclinações do grego significa segundo os desejos da nossa carne. Ora, irmãos, o apóstolo João diz que tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O desejo da carne é satisfazer-se em si mesma e pecar a cada instante. E quem não tem Cristo Jesus resolve viver para satisfazer somente os desejos da sua carne. Paulo diz que nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. E aí ele revela qual era a sentença sobre nós. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Antes de ter Cristo na sua vida, você estava debaixo da ira de Deus. E como todo ser humano, você andava a passos largos para o inferno. A Bíblia é clara, amados irmãos, em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia é clara em Romanos 6:23, ao dizer que o salário do pecado é a morte. Eu sei, amados irmãos, que há pessoas na igreja que gostam de ouvir mensagens que massageiam o ego delas, que diz, você é bonzinho, você é exponencial, você é fenomenal, vai campeão. Não, meu irmão. Mas a mensagem de quem ama é aquela que diz que você era um morto, um bandido, um pecador, alguém que vivia debaixo da influência do diabo, alguém que vivia fazendo o que agrada a este mundo, alguém que queria satisfazer o desejo da carne e estava debaixo da ira de Deus. Não venha me dizer, pastor, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca cheirei, eu só cometo os pecados que todo mundo faz, eu vivo tão melhor do que fulano. O problema é que o parâmetro de comparação não é fulano, o parâmetro de comparação é o Deus santo, 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 santo. E se você quer receber o perdão de Deus na sua vida, você precisa reconhecer quem você era antes de Cristo e quem você é se você não tem Cristo na sua vida. A palavra do Senhor é clara. A primeira revelação da graça de Deus é quem nós somos, é quem nós éramos. Pare de olhar para o espelho e dizer assim, você é o cara. Eu sei que você é. Pare com isso. Olhe para o espelho e diz, você é um lixo, sem Cristo Jesus. Você é pecador e merece o inferno, a ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém, meus irmãos? Primeira revelação da graça de Deus revela quem nós éramos. Pare de achar-se bom e hoje reconheça os seus horríveis, feios e tristes pecados na presença do Senhor. Só assim haverá esperança de perdão para você. Mas a graça de Deus ilumina os nossos olhos. Ela não quer nos deixar tateando no caminho da escuridão. E é por isso que ela nos apresenta revelações. A primeira revelação da graça de Deus, quem nós éramos. A segunda revelação da graça de Deus, o que Cristo fez. O que o Senhor fez, melhor dizendo. Segunda revelação da graça de Deus, o que o Senhor fez. Versículo de número 4 vai dizer, mas Deus, falando do Pai, sendo rico em misericórdia. Querido amigo e irmão, é impossível que alguém seja mais rico do que Deus.
E diz o texto que Deus é rico em misericórdia. Misericórdia é o atributo de Deus por meio do qual Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Graça é Ele nos dar aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é Ele não nos dar aquilo que nós merecemos. Nós merecemos a sua ira. Eu já contei uma ilustração aqui. É como se o grande Deus viesse como um grande guerreiro, com uma lança contra nós, gritando: pronto a fincar-nos na parede, e Cristo entra no meio. Nós merecíamos ser cravados por aquela lança, mas Cristo foi cravado em nosso lugar. O texto diz que Deus é infinitamente rico em misericórdia. E aí diz o texto, o que o Senhor faz? Primeiramente diz o texto que Ele nos ama. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, é por causa do grande amor com que nos amou. João 3,16, o que diz? Repita comigo se você sabe. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto nos revela a graça de Deus. Em segundo lugar, o que Ele fez? Deus nos amou. E o amor de Deus é provado porque Cristo deu a vida na cruz para nos salvar. Quando eu era adolescente na igreja presbiteriana, cantava-se um hino, que era uma paráfrase de 1 João 3,1, dizia assim: grande amor demonstrou na cruz ao fazer nos filhos de Deus. Grande amor demonstrou na cruz ao fazer nos filhos de Deus. Para sermos chamados filhos de Deus. Para sermos chamados filhos de Deus. Grande amor demonstrou na cruz ao fazer nos filhos de Deus. Cante comigo, vamos lá? Grande amor demonstrou na cruz ao fazer nos filhos de Deus. Amém. Deus nos amou a ponto de cravar seu Filho numa cruz para pagar os nossos pecados. Mas o que o Senhor fez? Ele nos amou. Mas em segundo lugar, o texto nos diz que Ele, por causa desse amor, nos deu vida. Versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Graça, querido amigo e irmão, é o favor que eu não mereço. Graça, querido amigo e irmão, é a mão de Deus pronta a derramar sobre mim os rios da sua bênção. Graça é o veículo da glória de Deus. Graça é a fonte de todas as bênçãos. Graça é uma característica, um atributo de Deus, através do qual Ele me dá aquilo que eu não mereço. Diz o texto que pela graça nós somos salvos. E aí o que Deus faz? O texto repete, Ele nos dá vida. E como é isso, pastor? Diz aqui o texto, Ele nos ressuscitou. O que significa isso, irmãos? O texto já diz que nós tínhamos uma natureza morta. Então como é que o morto pode crer? Ele não pode crer. Então, quando você está ouvindo a pregação da palavra na igreja, e você não crê, e você está ali, e agora você sabe que você é pecador, e começa a entrar em desespero, então o Espírito Santo, Deus vem e implanta uma nova natureza espiritual na sua vida. É como se Ele fizesse como fez com Adão. Ele sopra em você uma nova natureza, Ele implanta em você um novo princípio. Você só tinha uma natureza pecaminosa, e agora então Ele faz você nascer de novo. É por isso que Jesus disse que é impossível alguém entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então o Espírito Santo faz você nascer espiritualmente. Ele coloca uma natureza espiritual no seu coração. E quando isso acontece, diz o texto que você ressuscita na alma. E aí então quando você ressuscita espiritualmente, você abre os olhos e você vê Jesus. E aí a primeira coisa que você faz é crer nele. Porque você vê o grande amor do Senhor por você. Agora você tem percepção espiritual. E você crê e recebe a vida eterna. Recebe a paz com Deus, recebe a reconciliação. Então o que Deus faz?
Ele nos amou, Ele nos dá vida ou nos ressuscita. Mas o texto diz que Ele nos dá um assento no céu. Eu fico maravilhado com esse texto, diz aqui. E juntamente com Ele nos ressuscitou, versículo 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, o desejo de todo mundo é fazer parte do círculo íntimo. Todo mundo gosta de fazer parte daquele círculo íntimo que define as coisas, ou círculo íntimo de amigos que compartilham as coisas. Esse é o sonho de todo mundo. Eu me lembro, uma vez quando eu era menino, lá na minha cidade, foi inaugurada uma nova igreja. E foi convidado para pregar ali o reverendo Antônio José do Nascimento, que foi pastor aqui. Ele estava voltando dos Estados Unidos do seu doutorado. E aquele momento foi um momento de grande bênção. E teve um momento que os presbíteros e os pastores entraram com ele para a salinha para orar. Eu falei, Deus, eu queria estar ali para orar. Eu queria fazer parte daquele grupo seleto que busca a tua presença. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que você faz parte do grupo seleto. Ele diz que você não só tem uma cadeira cativa no céu. Ele diz aqui que você já está sentado lá. Uau! Você já está sentado lá. Não é que a sua cadeira está vazia lá, esperando você, para a hora que você vai chegar lá e sentar e dizer, cheguei, Senhor, agora eu faço parte do conselho celestial. Não, meu irmão, o texto diz aqui o seguinte, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já está sentado lá. Deus olha para você como alguém que já está sentado na sala do trono, na sala da glória, na presença do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Cristo nos colocou no seu círculo íntimo. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele. E por que Ele fez tudo isso? Não é para glorificar você, porque eu mereço o inferno e você merece o inferno. É justamente para glorificar a Ele, que Ele salva quem não merece, mostrando então a glória da sua graça. Diz o texto aqui que Ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, aquele século em que Paulo estava e outros 20 que já passaram e todos os que virão, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que Deus nos faz sentar no círculo íntimo? Por que Ele nos ressuscita no coração? Por que Ele nos ama e nos salva? Para mostrar para o mundo inteiro, para todos os anjos, como é infinitamente rica a sua graça. E como Ele é infinitamente bom. E que ninguém se compara com Ele. E é por isso então que os versículos 8 e 9 vão dizer que o grande propósito da salvação pela graça mediante a fé é a glória de Deus. É isso que dizem os versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, não é por causa de vocês, é favor imerecido. Porque pela graça sois salvos, e isso mediante a fé. O que é a fé? A fé é a mão aberta, que recebe a bênção da salvação que Deus dá pela sua graça. Então Deus pela graça entrega a salvação, e a fé é a mão aberta pela qual você recebe. Você diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, meu único Senhor e Salvador. Porque pela graça, mediante a fé, sois salvos. Isso não vem de vocês. Ninguém poderia salvar-se a si mesmo. É dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode glorificar-se dizendo, eu estou aqui porque eu sou bom, porque eu sou mais cheiroso, porque eu sou de uma família de elite, porque eu sou especial. Não, é única e exclusivamente pela graça, pela bondade, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o que Cristo fez. O que Deus fez, o que o Senhor fez. Ele nos amou, Ele nos deu vida e nos ressuscitou, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Tudo isso Ele fez para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco nós vamos sentar nessa mesa, que apresenta diante dos nossos olhos o que Ele fez. Paulo, resumindo tudo isso em 1 Coríntios 15, 3 e 4, diz: antes de tudo,
vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o resumo do Evangelho, amados irmãos. Do que eu expliquei para você aqui, pastor, como eu poderia resumir o Evangelho? Mostra quem é Deus. Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é gracioso. Mostra quem nós somos: bandidos, mortos, criminosos. Mostra o que Cristo fez. Deu a vida na cruz para nos salvar e nos ressuscitou com Ele. E agora nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como é que o pecador recebe tudo isso? Se arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Se você está aqui nesta noite e deseja ter paz com Deus, deseja ter vida eterna, deseja ser perdoado dos seus horríveis, feios e tristes pecados, basta se arrepender e crer que Jesus Cristo te amou e deu a vida na cruz para pagar os seus pecados, e assim você vai ser reconciliado com Deus Pai e vai ser objeto do grande amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Revelações da graça de Deus. O que a graça de Deus nos revela? Quem nós éramos. A graça de Deus nos revela o que Cristo fez. Mas talvez você esteja num dilema existencial, tal como Shakespeare, quando coloca palavras na boca de Hamlet e diz: ser ou não ser, eis a questão. Pastor, o que a graça de Deus revela para o meu coração? Ela revela quem nós éramos. Ela revela o que Cristo fez. E em último lugar, ela revela quem nós somos. A graça de Deus revela quem nós somos. Eu lerei o versículo 10 uma vez, vocês lerão a segunda vez. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vocês podem ler o mesmo versículo. Louvado seja Deus. Quando você olha para esse texto aqui, para esse versículo 10, você o lê desavisadamente, você fala: somos feitura de Deus. Sabe qual a palavra usada para feitura no grego aqui? Poema. De onde vem a nossa palavra? Poema. Se você creu em Cristo Jesus e foi salvo, o texto diz que você é a poesia de Deus. Vire para o seu irmão e fala para ele assim: você é a poesia de Deus. Fala para ele aí, fala. Você é a poesia de Deus. Os maridos estão aproveitando um pouquinho para falar mais ainda, né? Mas fala para o irmão do outro lado, fala: você é a poesia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o texto está dizendo, que nós somos a poesia de Deus. E onde Deus escreveu essa poesia, diz o texto, qual é a folha? Criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus. Deus nos escreveu em Cristo Jesus. Deus é o poeta. Jesus é a folha na qual Deus escreveu o poema. E o que acontece quando nós ouvimos uma boa poesia? Nós nos deleitamos, né? Quando alguém quer impressionar uma moça, ainda que nós estejamos em tempos pós-modernos, ele fala uma belíssima poesia. Talvez o Dirley, quando olhou para a Ju, falou assim: princesa linda do meu coração, hoje é com grande satisfação que eu venho externar-te a minha emoção. Quero dizer-te que quero ser seu maridão. Preste atenção, eu sou um partidão. Dá-me hoje a tua mão. Para você eu canto uma canção. E a Ju disse: eu aceito.
É porque eu os amo, por isso que eu tenho liberdade de falar isso, tá bom, meus irmãos? Uau, que efeito gera uma bela poesia. Quando a poesia de Deus é escrita em Cristo Jesus e as pessoas a ouvem, elas são impactadas por ela. Diz o texto: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A poesia lida é a sua vida, são seus frutos. Pastor, então significa que todos nós temos que fazer boas obras? Sim. Então significa que a missão da igreja é sair dando comida para o povo na rua? Não prioritariamente, mas que a igreja também deve fazê-lo. O que significam boas obras aqui nesse texto? Significa tudo aquilo que o crente é e faz. Gálatas capítulo 5, quando vai falar do fruto do Espírito, é disso que está falando aqui, fala do que o Espírito Santo de Deus fez na nossa vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe por quê? Porque você pode fazer boas obras e ser um estúpido. Você pode fazer boas obras e sair chutando, boas obras na perspectiva humana, tá? E sair chutando a canela dos outros. É por isso, querido amigo e irmão, que a Bíblia não está preocupada só com o que você faz. Ela está sim preocupada com o que você faz, mas ela está preocupada com quem você é. Em Atos 1:8, o Senhor Jesus prometeu o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ser tem a ver com o ontos, com o âmago, com a essência, com o íntimo. Significa ser transformado de dentro para fora. Então, antes de ser de fora para dentro, é de dentro para fora. Quando você é lavado pelo sangue de Cristo, você tem uma nova natureza, e agora, crendo em Jesus, você se relaciona com Ele, e agora você é mudado de dentro para fora. Você não vive mais para você, você vive para a glória de Deus. E vivendo para a glória de Deus, então o seu coração vai ser transformado. Você vai exalar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Seu caráter foi mudado. Consequentemente, você também terá atitudes de misericórdia para com seu próximo. Paulo, ao falar do efeito que a palavra de Deus faz na nossa vida, em 2 Timóteo 3,17, ele diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Não dá para dissociar os seus afazeres de quem você é. E a prioridade é mudar você de dentro para fora. Quem é você, meu irmão? Você pode ter uma conduta ética e uma postura que impressiona a todos, mas ao olhar no espelho, Deus e você sabem quem você é. O grande teólogo John Owen, ao dizer que nós não podemos esconder nada de Deus, dizia que um homem é o que é quando ele o é na presença de Deus de joelhos. O que você faz quando está sozinho? Quando ninguém está vendo você? Acorda, adolescente! Desperta, tu que dormes, e Cristo te levantará. Quem é você quando Cristo está olhando você que está no secreto? Quem é você? O que acontece no seu coração, lá no íntimo? Você vive para a glória de Deus?
O seu objetivo é adorar e servir o Senhor? Ou o seu coração está como um mar bravio, desesperado para pecar e satisfazer-se desse mundo? Quem é você quando ninguém está olhando? Se você foi transformado naquele momento, você tem que buscar a glória de Deus. E saindo dali, o rio da graça que corre no seu coração vai impactar o mundo para a honra e para a glória do nome de Jesus, com boas obras. Quero fazer uma pergunta para você no final desse terceiro ponto. Se você morresse hoje, o que estaria escrito no seu epitáfio? Pastor, que palavrão é esse? Epitáfio. O nome não é epitácio? Como é que o senhor está falando epitáfio? Hã? Não, irmão. Epitáfio é aquele que está escrito lá na sua lápide, no seu túmulo. O que vai estar escrito lá? Eu sei que na nossa cultura latina, muitas vezes o dia do sepultamento também é o dia de muitas falsidades. Porque a pessoa pode ser o maior bandido que existir, mas na hora do sepultamento todo mundo fala grandes memórias, né? Efemérides gloriosas, honram aquela pessoa, grandes feitos, grandes obras. Mas sinceramente, se você tombasse hoje, o que se diria a teu respeito? O que as pessoas lá na sua casa podem falar de você? Um dia desse eu sentei lá em casa os meninos e falei para eles: hoje vocês podem falar o que vocês quiserem. Loucura. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Podem falar: o que vocês acham do papai? Qual é o testemunho do papai? O que o papai tem de bom? O que o papai tem de ruim? É abrir o coração para ser flechado, irmão. Para a glória de Deus. Eu ouvi palavras abençoadas, mas também ouvi palavras duras, ditas com muito amor, porque ninguém é perfeito. Mas para a glória de Deus, todos nós temos que deixar um testemunho de alguém que é crente. Nossos filhos têm que ver que nós fomos alguém que os levaram aos pés de Jesus. O que os seus filhos diriam de você? Se você tombasse hoje, o que o seu colega de trabalho falaria sobre você? Lá na rua em que eu morava em Brasília, tinha uma moça que era da igreja. E ela ficava com todo mundo da rua. E o meu primo, que não era crente, dizia, passou um outro crente e falou assim: esse aí é um crente de verdade. Não é como essa daí. E eu estava longe de Jesus, virou para mim: e nem como você. Foi um tapa na cara que eu levei aquele dia. Naquele dia eu comecei a voltar para o Senhor. O que o seu colega de trabalho falaria a seu respeito? Se você tombar hoje, qual o testemunho que você deixou nessa igreja aqui? O que a sua vida fez? Qual foi a diferença? As pessoas que estão aqui poderão dizer que você de fato foi transformado por Cristo Jesus. Que a sua vida exale um bom perfume de Cristo. Que você entenda que você é a poesia de Deus. Que você foi perdoado de seus pecados, está sendo escrito em Cristo Jesus. E que o seu testemunho, as suas boas obras, tem que glorificar a Deus, porque Deus preparou essas boas obras lá na eternidade, diz o texto, de antemão, para que você andasse nelas. Tudo que você faz de bom, toda a bênção que há na sua vida, já foi predestinada por Deus. E por isso Deus é quem deve ser glorificado, porque as suas boas obras foram preparadas de antemão para que você andasse nelas, diz o texto da palavra. Essa é a revelação da graça de Deus. A graça de Deus revela quem nós éramos, o que o Senhor fez e quem nós somos. Quem você era?
o que o Senhor fez por você, quem você se tornou. Como aplicação dessa mensagem, pastor, eu não sei falar de Cristo. A mensagem acabou de te ensinar. Essa semana você vai sair daqui, vai dizer para as pessoas quem você era antes de Cristo, o que Ele fez por você e quem você é depois que Ele entrou na sua vida. Amém? Que o Senhor te visite com uma transformação poderosa, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.